E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Essa é a única coisa que me perturba. Sei que estou seguro enquanto tiver isso comigo, mas há algo nelas... Odeio as malditas. Queria que não as tivéssemos inventado. Há algo de errado com elas. Coisinhas diabólicas. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar do segundo conto do Realidades Adaptadas. Na verdade é uma reunião de contos do autor Philip K. Dick. E o segundo conto é o Segunda Variedade. Não é uma... Não sei se ele foi escolhido de propósito. Pra ser o segundo conto, né? A segunda variedade de contos. E a segunda variedade de contos. Esse conto, ele é de que ano? 1953. Ele foi adaptado para um filme em 1995 que se chama... Screamers, Assassinos Cibernéticos. O nome é só Screamers. O Assassinos Cibernéticos é por conta do Silvio Santos, né? Que é um filme no meio dos anos 90, pouco a gente conhece. Eu sei que ele tem, acho que o Peter Weller, que é o ator que fez Robocop também. A gente tentou ver o filme, mas é bem difícil conseguir. Não tem na Netflix, não tem na Amazon Prime, não tem no NetNow pra gente comprar. Tem no YouTube numa qualidade muito ruim e eu me recuso a ver. É horrível, é muito quadriculado, né? Foi upado uns 10 anos atrás, assim, sabe? É bizarro. Quem pensou nisso? Na época que eles tinham que dividir o filme em várias partes, né? De 15 minutos cada uma. Que era o máximo dos vídeos do YouTube. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir comparar com a adaptação, mas a gente vai discutir bem o conto. É um conto de ficção científica, né? Como a maioria das coisas que o Philip K. Dick escreveu, na verdade, só conheço a obra de ficção científica dele. E ele ocorre em uma terra devastada por uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que ele foi escrito durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos viraram a guerra depois de mudar o comando para a Lua e infestar o planeta com garras, que são robôs assassinos. E o Major Hendricks recebe uma mensagem de que os russos desejam se encontrar para uma negociação. E ele vai partir por essa terra devastada para encontrar com os remanescentes russos. Para conversar a respeito do... Uma provável rendição. Talvez, né? Agora, como é um conto, não dá pra gente discutir muito a respeito. Thaís, o que você achou desse conto? Eu gostei, eu surpreendentemente, eu gostei mais do que o primeiro, mas porque eu acho que esse... É estranho, né? Mas esse ainda dá mais margem pra conjecturar o que aconteceu de verdade. Será que foi uma coisa? Será que foi outra? É que eu fico mais em dúvida com o que vai acontecer no final, assim, sabe? Mas o que aconteceu durante o conto, eu não sei. Parecia até claro. Não, mas você pode interpretar de diversas maneiras o que aconteceu durante o conto. Ok, a gente tem que discutir melhor isso depois, não dá pra falar agora. Eu gostei, é um conto em que tem uma mulher apenas, então o Philip K. Dick consegue não zoar muito esse ponto. Em relação aos outros, né? Apesar de ainda ser um pouco zoado. É interessante, ele vai discutir um pouco sobre as máquinas, que era uma preocupação grande na época. Então isso você vai ver refletido nesse conto. Então eu acho que é legal, porque é um conto que retrata bem a época em que ele estava, a Guerra Fria, medo de máquinas. Uhum. Então eu gosto de histórias que se passam na Guerra Fria. Se vocês já ouviram alguns episódios anteriores, vocês vão saber. Sim, que a Thaís sempre fala de The Americans, porque ela gosta bastante. E você, o que você achou? Eu gostei bastante, eu gosto muito da atmosfera de paranoia que existe dentro do conto. Eu acho que é isso que eu gosto também. Você fez até uma comparação bem interessante que, em certo ponto do conto, ele fica com uma sensação igual o Enigma do Outro Mundo, que é o The Thing, né? Do John Carpenter. Eu falei isso sem ser no podcast. A Thaís falou assim, na época que a gente tava lendo juntos. E é interessante, né? Porque o Enigma do Outro Mundo, ele é baseado em um conto. Sim. Que é o Who Goes There, que foi escrito antes desse conto. Sim, é verdade. Mas, mesmo assim, a ideia desse conto é diferente. Eu acho que tem uma outra coisa que foi muito baseada nesse conto, que é o Exterminador do Futuro. Faz um pouco de sentido, sim. Não, faz bastante. Inclusive, a gente vai discutir isso nos spoilers melhor.
Eu acho que o que eu mais gosto desse conto é isso. Eu gosto muito do cenário, eu acho legal essa ideia meio... Não é pós-apocalíptica em geral, porque meio que a guerra ainda está rolando, né? É. Mas assim, da mudança da ameaça dentro da guerra, sabe? Tipo, quando as pessoas percebem que eles criaram uma ameaça tão grande... Talvez isso tenha muito a ver com a ameaça nuclear, assim, que é o fato de eles terem criado uma coisa que é perigosa pra todo mundo, não só pra vencer inimigos, sabe? Inclusive pra quem tá usando as armas nucleares. Então, exatamente isso. Eu acho que essa discussão, o Philip K. Dick tá tentando usar uma outra coisa, né? Como se fosse uma alegoria pra falar sobre isso, talvez. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. Eu acho legal essa utilização da ficção científica para discutir umas coisas, assim, que eram bem reais, assim, na época, né? Bem realistas, 1953, né? Eu não sei se ainda o Stalin estava vivo, eu acho que tá bem próximo ainda da época que o Stalin estava vivo, ainda era uma época muito perigosa. Essas são as principais coisas que eu gosto desse conto, eu me diverti bastante. Ele é um conto mais longo, né, do que o primeiro, bem mais. É bem mais. Ele tem, eu não sei, eu li pelo Kindle, né? Mas vamos dizer que ele tem um dobro, mais ou menos, de páginas do que o primeiro. É quase isso, um pouquinho menos, mas é isso mesmo. Só antes de ir pros spoilers, eu queria comentar um fato dessa semana que não podia passar em branco. Que essa semana a gente teve a entrega do Hugo Awards. E pela primeira vez na história, um escritora, ganhou por 3 anos seguidos melhor romance. Sim, e não só isso, é a primeira série que a série completa foi premiada com o Hugo Awards também. A trilogia Terra Partida, da N.K. Jemisin, que a gente até fez o podcast sobre o primeiro livro, que chama A Quinta Estação. Nós vamos deixar aí linkado pra vocês. É bem interessante e pra quem não soube ou não viu ainda, veja o discurso dela. Sim, é muito bom. E também leia um livro que também é muito bom. O livro é sensacional, né? Não é à toa que ganhou tantos prêmios. Pra quem não sabe, a série do Terra Partida é uma série de fantasia. Só vendo pela capa não dá pra imaginar, eu acho, do Quinta Estação, sabe? É muito diferentona, assim. Apesar que tem algumas pessoas que consideram ficção científica, por ser de um gênero que chama Dying Earth, que seria Terra Moribunda. A gente até discute um pouco sobre isso no podcast. Mas procurem o livro, procurem o discurso e ouçam o nosso podcast. Isso. E pra quem não lê inglês, a gente vai compartilhar ainda hoje um post que a Isa Próspero, que é tradutora, fez com a tradução do discurso. Ficou bem legal. Vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers. Não faz diferença para elas. Russos, americanos, poloneses, alemães. É tudo a mesma coisa. Estão fazendo o que foram projetadas para fazer, pondo em prática a ideia original. Perseguem vidas, onde quer que as encontrem. Seguem o calor. Foi assim que vocês as construíram desde o início. É claro que as que foram projetadas por vocês eram repelidas por suas identificações radioativas. Agora superaram isso. As novas variedades são revestidas de chumbo. Ok, então vamos explorar melhor o conto agora. Vou lançar um monte de spoilers logo. Agora, se você tá aqui é porque você ou gosta de ouvir spoilers ou você já leu. O que acontece? O Hendrix, ele sai pra conversar com os russos, ele sai da casa-mata em que ele estava, depois de receber a mensagem. Ele começa a andar por essa terra devastada, e aí ele encontra um trio de sobreviventes. E eles contam pra ele sobre as variedades, que são garras que se parecem com humanos e foram usados para devastar as linhas russas. Elas já teriam superado as medidas de segurança de seus criadores. Elas são revestidas de chumbo, então elas são imunes à identificação radioativa que os americanos usam. Os aliados lá, né? E na verdade, o que tá ocorrendo? Tudo que tá acontecendo é uma armadilha que foi arquitetada pelas próprias garras. A ideia delas é enganar o Hendrix para levar uma das garras até a Lua, para que ela possa exterminar os remanescentes humanos. Do grupo que ele encontra, dos 3 sobreviventes, só um, que é o Rudi, que é o polonês, é humano. Os outros 2, que é o Klaus e a Tasso, o Klaus ele seria um austríaco e a Tasso uma russa. E na verdade, os 2 são garras. Sendo que ele é a 4ª variedade e a Tasso a 2ª. Isso. O que acontece? Quando eles começam a contar pra eles, eles falam que as garras, a primeira variedade que eles fizeram, que eles chamam de variedade, né? Variedades seriam as garras com aparência humana. A primeira eles chamavam de um soldado ferido. Aí a primeira era como se fosse um soldado,
com uma muleta e uma tipóia, e ele pedia ajuda, e aí quando chegavam perto ele matava as pessoas, ou ele pedia ajuda pra entrar na casa-mata, e aí quando deixava ele entrar, ele fazia a festa. Ela matava um monte de gente e deixava outros entrarem. A terceira era uma criança, um menino, que eles chamavam de Dave. Isso, que inclusive o Hendrix encontra no caminho, antes dele encontrar os sobreviventes, ele encontra esse moleque. Ele é um moleque muito estranho, que é na verdade um dos robôs, né, uma das garras. Ele fica carregando um ursinho, né? Uhum. E ele fala assim que ele ficou sobrevivendo até aquele momento com um lugar que tinha comida escondida e não sei o quê. E aí, assim, é muito estranha a conversa, já dá pra perceber que tem alguma coisa errada. Ele mal fala, né? Ele só fala quando o Hendrix pergunta. E ele fica insistindo que ele quer seguir o Hendrix até um lugar, até uma casa-mata e tal. Sendo que o Hendrix fala, não, vou passar numa área de guerra aqui, você não precisa, você não deveria me seguir, né? Aí, na verdade, quando ele chega até os sobreviventes ali, eles matam o Dave. Que é a cena bem o Enigma do Outro Mundo. Que ele vê que o Dave, por dentro, era cheio de rodas dentadas e maquinário e fios e placas, né? Que no Enigma do Outro Mundo é quando eles matam o cachorro, que estaria possuído, né, pela coisa. Uhum. Na segunda variedade é esse momento em que o Hendrix fica, nossa, o que aconteceu aqui, né? Sim, sim. Mas ele já percebe na hora o que aconteceu. Ele começa a ficar perdido, mas aí eles começam a explicar pra ele, aí ele fala, como é que vocês sabem que ele é a terceira variedade? E vocês já viram a segunda? Eles, não, nunca vimos a segunda, mas eles têm uma placa descritiva dentro deles. Todos os soldados feridos tá escrito primeira variedade, todos os Daves, que são os moleques, tá escrito terceira. Então a gente nunca encontrou uma segunda variedade. Eles falam assim, não, a gente tem que chegar até o seu comando e mandar essa informação, que é que as garras criaram, garras parecem humanos e que são imunes a essa radiação, que incapacitaria elas. Então a gente tem que ir imediatamente lá chamar o comando, tipo, mandar informação pra Lua, né, que é a base lunar, que é onde os americanos foram. E o Hendrix, ele foi porque ele era o major de maior patente pra negociar. Eles falam na mensagem que era pra enviar alguém de alta patente, né? Sim. Tudo faz parte da armadilha dos garras, porque na verdade eles sabem que alguém de alta patente provavelmente teria um transporte pessoal pra ir pra Lua. Porque a ideia é, tipo, como tudo foi destruído, os soviéticos continuam na Terra. Uhum. Só que os americanos, eles estão numa base lunar. E as garras já venceram todos os soviéticos. Agora eles querem chegar até a Lua pra exterminar a humanidade que tá na Lua também. E a paranoia começa quando justamente o Klaus, a quarta variedade, mata o Rudy. Alegando que o Rudy seria Isso. uma das variedades, né? Isso. Que ele seria uma garra disfarçada. E aí, quando ele mata o Rudy, e depois dele matar o Rudy, ele fica, não, mas foi um acidente, eu achei que ele era, não sei o quê, né? Eles ficam lá, tipo, foi um erro honesto, sabe? Mas a Tasso é engraçado, porque o Klaus, ele meio que faz o papel dele bem, mas a Tasso, ela é super esquisita desde o começo também. É bem esquisita, e a história que ela conta do background dela é muito estranha. Ela fala assim, essa aqui é a casa dela. Aí depois eles falam assim, quantos cômodos tem ela? Eu não sei, sabe? Umas coisas assim. E, mas você veio até da Rússia até aqui? Você veio seguindo o exército? Não vim não. Então. Como é que você veio até aqui, né? Eu acho que o Klaus, talvez ele tenha um papo um pouco mais sofisticado, porque ele é a quarta variedade, né? Pode ser, ela é a segunda apenas. Ele é... Tanto que o Dave também é um pouco melhor. Ele é a terceira variedade, né? Sim. Eles foram aprimorando. Apesar da Tasso ter a melhor arma, né? É que essa arma não necessariamente quer dizer que eles entregam uma pra cada uma dessas, né? O que acontece? Eles ficam lá discutindo, ele acaba voltando pro comando dele. Ele falou, não, realmente, vamos lá. Aí no caminho, a Tasso meio que começa a jogar ele contra o Klaus. É uma maluquice essa parte. Aí ele percebe que o comando dele foi tomado também e tal. Uhum. O Klaus, ele morre, porque a Tasso não quer ajudar ele. Uhum. E com isso, ele percebe que o Klaus é a quarta variedade, não a segunda, como era esperado. Isso. Nessa hora, ela usa a arma dela, que é uma bomba. Ela destrói um monte de garras das versões pequenas lá, com uma bomba muito exótica que ele nunca tinha visto. E é bem devastadora, assim. Né? Inclusive, ele fica muito machucado. Até ela fala assim, vocês não deviam subestimar a gente, né? E ela era uma civil. Uhum. Ela não era uma soldada. É meio estranho já essa situação aí. Mas a situação dela jogando ele contra o Klaus também, depois pra falar assim, o Klaus era uma garra. Sendo que ela é uma garra também. Ela também é uma variedade, né? Era só pra ganhar a confiança dele, pra que ele... Provavelmente.
Totalmente. E ela é muito insistente depois com a história do foguete, né? Tipo, porque ela fala assim, ele fica machucado depois dessa bomba, porque ele não agacha, né, pra... Ela fala assim, você não abaixou. É. Mas pior que ela fala pra ele abaixar. Ela fala. É. E aí ela fala assim, você tá muito machucado, você não vai sobreviver. Não, ela começa a falar isso... Ela fala, eu tenho maior chance de sobreviver. Então, mas ela só começa com esse papo depois que eles acham a nave. Isso. E aí ele fala, tem um lugar só. Aí ela fala, mas se você for, você não vai sobreviver à partida. Então. Porque assim, ela até queria que ele sobrevivesse, porque ela achava, eu acho, que era de 2 lugares. Então ela queria que ele levasse ela junto. Sim. Aí quando ela Porque ela não sabe a localização. Ela não sabe como é o transporte, não sabe a localização, tudo, né? Quando ela vê que tem um lugar só, ela fala, não, eu tenho que me dar os códigos de acesso, de poder achar o local, porque tipo, você tinha que falar um código quando eles entravam em contato com você, e aí eles sinalizavam onde era, né? E aí ela fala assim, e aí eu vou e eu te mando ajuda. Rápido, senão você vai morrer aqui, sabe? Que ela fala assim, não, que eles vão chegar aqui em menos de 3 horas, as outras garras e tal. Ela fica pressionando ele. Até chegar a bater nele. Sim. Né? Quando ela parte, um pouco depois ele vê... Aí que ele vê que o Klaus, né, é a 4ª variedade. E depois começam a cercar ele e ele vê várias Taços. Sim. E assim... Ela é a segunda. E todas elas estão com as bombas. Ah, é verdade. Então, aí que ele percebe. E aí ele fala uma frase bem interessante. Elas já começaram a criar armas para serem usadas umas contra as outras. É estranho porque elas não têm uma mente de colmeia. Isso. Que assim, todas elas são interligadas. São controladas por um negócio central, né? Elas são criadas com um objetivo, mas elas são independentes. Então elas podem, inclusive, destruir outras delas mesmas e tal. Então, é uma ideia que ele fala assim, talvez eles substituam os seres humanos, as variedades, aí as garras, mas elas vão criar facções e lutar entre elas, possivelmente, sabe? É que tem uma parte até que o Hendrix fala assim que as variedades são uma evolução da humanidade. Sim, são uma substituição, né? É. E tudo isso ocorreu porque, na verdade, os americanos começaram a fazer as garras, que eram essas máquinas de combate para lutar contra os russos, e eles deram a habilidade delas de criarem outras como si e de se repararem. Mas essa habilidade de se reparar, ela meio que estava implícita melhorar, né? Aperfeiçoamento. Então foi uma coisa meio bizarra, tipo, eles não criaram nenhuma trava nelas que fizesse com que elas não pudessem se aperfeiçoar a ponto de se rebelar. Então nunca houve uma segurança ali, nunca houve Tudo que você faz pode se virar contra você, se você não faz bem feito. Então, bem complicado isso. Eu achei interessante porque também a medida de segurança é tipo, meio que uma pulseira que emite radiação que desativa as garras. Não é nenhuma coisa de identificação que faz com que as garras vejam assim, amigo e inimigo, né? Não é nem que desativa, elas não te atacam. Não, mas aquela cena que o Hendrix se aproxima do soldado russo, que ele tá morto, ele ativa a pulseira e as garras, elas meio que ficam se debatendo. Ah, sei. Aí, então é meio que uma radiação. Aí por isso que as outras são revestidas de chumbo, então elas são imunes àquela radiação, sabe? Então elas podem, tipo, tentar matar ele e tal. Então, é uma coisa interessante que eu acho que talvez o Exterminador tenha se inspirado fortemente, é que assim, no Exterminador do Futuro, pra quem já assistiu esses filmes, principalmente os 2 primeiros, né, que são os do James Cameron, quando a humanidade começa a combater as máquinas, existe a guerra contra as máquinas, a humanidade passa a lutar de uma forma meio assim, em bunkers, sempre fechadas, e eles só enfrentam as máquinas em locais abertos, e eles estão meio que entrincheirados, assim, como se fosse uma resistência mesmo. Eles meio que perderam depois do holocausto nuclear que as máquinas causaram. E aí as máquinas, elas conseguem, tipo, vencer a humanidade em terreno aberto, mas eles não conseguem desentocar a humanidade, não conseguem achar onde eles estão e invadir os bunkers e tal. Então eles começam a criar... Os exterminadores, eles nascem dessa parte. Eles falam que o primeiro exterminador, ele veio como se fosse um refugiado. E ele entrou dentro do bunker e começou a matar todo mundo, assim. E é igualzinho essa ideia. É igualzinho da garra, né? Ah, interessante. Que eles criam máquinas que parecem humanas pra poder enganar eles. Porque depois eles criam isso como justificativa no filme do Exterminador pra poder falar que eles mandaram uma máquina que parece um humano pro passado lá pra matar o John Connor, né? Não, a Sarah Connor, né? No primeiro, que é a mãe do John. Aí essa história é interessante, porque eles usaram como justificativa, mas é uma história igualzinha a do Segunda Variedade, né? Ah, sim. Os caras invadindo as máquinas, querendo
máquinas parecem humanos pra invadir os bunkers. Mas uma coisa que eu tava falando, assim, que você consegue pensar em várias conspirações nesse conto e se não foi os russos que aprimoraram e as máquinas estão trabalhando pros russos agora? Pode ser. É uma opção. É possível, mas eu acho que isso... O Philip K. Dick teria deixado mais dicas se fosse o caso, sabe? Nem sempre, ele deixa sempre muito aberto. É que ele também não gostava de soviéticos, então eu acho que ele teria feito isso, sabe? Se fosse, olha como eles são filha da puta, sabe? Eu acho que ele quis fazer meio que máquinas assassinas mesmo, malucas, sabe? Nossas armas se voltando contra nós. Sendo que sempre vai ser uma coisa que a gente criou que vai se voltar contra nós, né? Nunca Sim. algo que surge do nada. Não seria algo de fora, né? E que a gente não impôs segurança bastante pra restringir essas máquinas, né? Porque naquela época existia foi o quê? 53, né? Então as pessoas tinham muito medo de Sim. máquinas. Até porque os caras criaram meio que umas inteligências artificiais sofisticadas que ao mesmo tempo não tinham nenhuma restrição contra eles, né? Nem a restrição de poder superar as restrições. Eles tinham algumas restrições bem bestas, mas eles tinham o poder de superar essas restrições, sabe? Então, na verdade, quando você cria uma inteligência artificial, quando você tem alguma coisa assim que é perigosa, você tem que ter... Ela tem que ter restrições e ela tem que ter restrições que impeçam ela de superar as próprias restrições também, né? E a maioria das empresas hoje em dia que criam inteligências artificiais, elas têm até publicadas na internet as restrições dessa inteligência artificial e como elas não vão dominar o mundo. Sim. Porque é um medo, né? Quase todo ano eu vejo uma matéria. A Alexa vai dominar o mundo. né? Sei lá, a Cortana vai dominar o mundo. Sim. Não. É outro autor de ficção científica, mas as tais leis de Asimov lá, que são as leis da robótica, que foram utilizadas pelo Asimov, elas são interessantes quando elas são aplicadas normalmente na ficção científica. Os caras falam que o quê? Quando ela é aplicada em alguma inteligência artificial, eles fazem as leis da robótica fazerem parte meio que do código-fonte. Sim. Pra que a própria máquina não possa superar nunca, sabe, aquilo. Na verdade, você faz o negócio e aí você perde o código-fonte, igual acontece em várias empresas por aí. Ah, tá. Aí ninguém consegue fazer nada. Sim. Inclusive a inteligência artificial. Acho que eles merecem herdar a Terra, então mesmo. Os humanos não merecem. Os humanos perdem, o código-fonte não consegue fazer nada. Ótimo. Você recomenda esse conto? Pra quem você recomenda? Eu recomendo. Recomendo pra quem gosta desse clima de paranoia. Ficção científica em geral, Guerra Fria. Você falou tudo que eu ia falar já, então. Era exatamente... The Americans, aposto que você não ia falar isso. Não. Eu acho que é um negócio... Não tem nada a ver com The Americans, gente. Eu acho que pra quem gosta de qualquer outra coisa do Philip K. Dick, ele não decepciona. Sempre tem alguma coisa interessante nos contos dele pra serem exploradas, sabe? Eu não achei nada chato, nem desinteressante do que ele faz, sabe? Tudo exibe muito pensamento por trás. Pra quem gosta de tudo isso que você falou, realmente, né? Pra quem gosta de ficção científica clássica. É hard, né? Acho que é meio hard, porque ela é bem voltada nas minúcias da ciência, do que tava rolando na época, né? Eu não diria hard, porque ela não fica explicando como é que funciona. Mas ela não precisa explicar. Mas só tô falando assim, ela é bem plausível, assim, Sim. dentro do seu universo, sabe? Toda coisa idiota seria implausível dentro do seu universo. Mas, você criar um universo que depois tem uma coisa implausível, você é um mau escritor. Não, realmente, eu acho que apela pra todos esses fãs, na verdade, e pras pessoas que... E realmente, pra quem gosta de paranoia, pra quem gosta dessa sensação de insegurança dos personagens, eu acho bem legal. Pra quem gostou do Enigma do Outro Mundo, que é um Sim. filme dos anos 80 com Kurt Russell, que é dirigido pelo John Carter, é bem interessante. Eu acho que Screamers podia ter um reboot. O pessoal vive querendo fazer reboots de filmes bons, meio que né? uma continuação, né, nos anos 2000, mas ninguém ligou. Screamers 2, né? Horrível. Isso a gente achou. Sim, tem bastante. Não, e hoje em dia tem um filme de terror chamado #Screamer. Screamers também. A gente achou isso o tempo todo, procurando o filme. Eu achei, pelo pouco que a gente conseguiu ver do filme, eu achei interessante. Eu sei que ele adapta de uma maneira bem diferente, é em Saturno a história. Mas eu recomendo também, se você conseguir assistir.
É que é assim, é aquela ficção científica antigona, bem... Efeitos especiais bem estranhos. É bem antiquado. O visual, assim... As falas eu achei estranhas também, mas a história base é um Philip K. Dick, então é legal. Então é isso, né? Eu acho que ele é o autor de ficção científica mais adaptado, né? Provavelmente. É uma pena que ele nunca tenha visto nenhuma das adaptações. É que tudo ocorreu em cascata depois do Blade Runner, né? Sim, sim. E eu acho que o fato dele ser bem adaptado é porque ele sempre deixa muita coisa em aberto. Dá pra explorar bastante o que ele deixa em aberto, isso que é legal. Porque ele constrói mundos bem em geral Uhum. e deixa em aberto e o pessoal, muitas vezes nem liga muito pras alterações por causa disso, né? Sim. Porque você sempre fica pensando, e se acontecesse isso, sabe? Então, ok, outra pessoa também ficar conjecturando e fazer uma adaptação dessa maneira. É verdade. O nosso próximo episódio vai ser sobre Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Se tudo der certo. Nós temos um convidado alinhado aí. Eu espero que dê tudo certo pra gente poder falar desse livro que é tão legal, que explora uma distopia no Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Tchau, tchau. E bem-vindo ao Canavial.